Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido. Estamos aqui mais uma vez para nós transmitirmos mais um vídeo sobre exegese, sobre teologia, evangelho genuíno, professor Gerson, trazendo até você o melhor, querido, da exegese bíblica, tentando, de forma humilde, trazer até você um conhecimento das histórias da Bíblia, que são muitas vezes narração de escritores com intencionalidade doutrinária, geopolítica, de controle social. Hoje vamos falar sobre retroprojeção. Deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir, compartilhe esse vídeo, acione o sininho das notificações, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas para compartilharmos conhecimentos bíblicos. Hoje, sobre o seguinte tema: o que é retroprojeção? Retroprojeção é uma história de ontem para manipular o povo de hoje, através da narrativa do escritor. Nunca confunda, meu amado, a Bíblia como um cânon selecionado e legitimado pela igreja com os textos que foram elaborados dentro da história que acabaram compondo a Bíblia. Você nunca pode esquecer que quando os textos foram elaborados, nenhum escritor tinha em mente que séculos depois isso viraria uma Bíblia. Não, os textos eram escritos com o propósito de interferir no comportamento das comunidades que eram leitoras de sua narrativa. Você precisa entender isso, que todos os escritos, todos da Bíblia, foram escritos com propósito bem definidos para interferir no comportamento das comunidades e de suas ideologias e concepções religiosas. As narrativas, 95%, são com intencionalidade para controle social, para controle religioso, para controle geopolítico e para defender os interesses dos escritores e de sua concepção acerca de religiosidade, de Deus e da realidade. Normalmente, a elite e a classe dominantes dessas comunidades, por eles governadas, ou seja, os donos do rebanho, a maioria dos textos bíblicos foram escritos pelos donos do rebanho para controle social e religioso. Isso é fato. Pouquíssimo texto da Bíblia foram escritos pela classe dominada, ou seja, o povo. A teologia da libertação entendeu que todos os textos bíblicos foram escritos pelo povo, mas isso é um tremendo engano e, na verdade, é totalmente o contrário disso. Mesmo os textos de libertação lidos pela teologia da libertação não são textos de libertação em sua origem, em hipótese nenhuma. São textos de opressão e controle social. 95% foi escrito pela classe dominante. E estes textos têm formas variadas de serem produzidos. Quando você lê a Bíblia de forma séria, mas séria mesmo, você percebe que os textos são anônimos. Com raríssimas exceções, o autor é revelado. Você já leu Gênesis? Onde está escrito em Gênesis que Moisés escreveu Gênesis? Você já leu Êxodo, que é Shemot? Onde está escrito que Moisés que escreveu Shemot? Não no título, mas no texto. Aonde você encontra? Não encontra. O título do livro não foi o autor que deu. Este título foi dado muitos séculos depois de ter sido juntado com outros textos que também não tinham título. Então, alguém muito tempo depois, usando de autoridade e imposição, determinou que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis e de Êxodo. É assim com os profetas e é assim com os evangelhos. Não tem autoria, é tudo textos anônimos. Um ou outro, muito raramente, tem alguma indicação de autoria, mas mesmo assim deve ser questionado.
Porque é muito comum no passado alguém escrever algo e dizer que o outro escreveu para o seu livro ter relevância e autoridade ao seu público leitor. Muitos autores escrevem histórias de personagens que viveram muitos anos antes. Hoje nós sabemos, e já é um fato, que a Torá foi escrita no pós-exílio. É só uma pequena parte que foi escrita no pré-exílio, no período, supostamente, do rei Josias. Preste atenção, quando lemos o livro de Êxodo, nunca podemos achar que tudo ali escrito aconteceu, pois é mito. Mas estes acontecimentos são escritos no século V e retroprojetados para o século XIII, onde a escrita hebraica nem existia, entende? Ou seja, o escritor está escrevendo uma história que aconteceu 800 anos antes dos acontecimentos. O Brasil só tem 522 anos. Como um fundamentalista pode explicar isso? De duas formas. Quando é uma igreja fundamentalista mesmo, vai dizer Deus ditou no ouvido do escritor. Se não é fundamentalista, mas progressista, vai dizer é através da tradição oral. Veja, esses textos são escritos como se tivesse acontecido no período que o evento está se dando. Quando você lê o livro de Êxodo, parece que você está assistindo o filme do Êxodo, acontecendo naquele momento, mas isso é uma retroprojeção. A narrativa está sendo escrita séculos depois, mas na narrativa parece que está acontecendo no momento que os eventos se deram. Engraçado isso, né? Onde isso fica mais evidente é nos evangelhos. Todos os evangelhos são retroprojeções, escritos depois da queda de Jerusalém no ano 70. Baseado na tradição oral, também com a diferença que foi escrito com um tempo de diferença mais curto que a Bíblia hebraica. Nesse ponto, o Novo Testamento tem algo mais positivo. Eles contam a história de Jesus como se eles estivessem assistindo a história de Jesus, mas nenhum deles nem sequer conheceu Jesus. Nenhum evangelista é testemunha ocular de Jesus. Entenda isso. Nenhum deles caminhou ou andou com Jesus. É tudo retroprojeções, baseados em tradições orais. O escritor de João coloca o discípulo amado se reclinando no peito de Jesus para dar uma autoridade a seus escritos, mas ele, o escritor, nunca fez isso ou viveu. Isto é ideologia do autor. Você sabe por que não dá para acreditar que Deus ditou a Bíblia? Porque se realmente as pessoas acreditassem nisto, pegariam tudo que tem e dariam aos pobres. Não foi o que Deus mandou fazer através de Jesus? Então me poupe quando você diz que Deus ditou a Bíblia. Porque se Deus ditou a Bíblia, você é um desobediente a Deus. Porque Deus manda você vender tudo que você tem e dar aos pobres. E viver de forma igualitária com todos. E você faz? Não faz, então Deus não ditou a Bíblia. Se você não faz, então... Ou se você não faz e diz que Deus ditou a Bíblia, você é um hipócrita. Correto? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Então, como essas histórias são construídas retroprojeções? Você escreve hoje uma história que teria acontecido há 100 anos atrás, mas você os escreve como se estivesse acontecendo no momento dos eventos. Qual é o efeito? Quem participa daquela cultura sabe como os textos são feitos. E sabe como lidar com esta literatura, mas a população de 1000 anos depois não sabe e não está acostumada. Porque hoje a nossa geração, ela é uma geração que lê, querido, os textos como se fossem acontecimentos históricos e não floreados para defender objetivos religiosos, geopolíticos e de controle social do escritor. Hoje as pessoas leem o Êxodo achando que realmente aconteceu assim. Que a roupa crescia no corpo, que o mar se abriu, né? que águas amargas se tornaram doce, que a água saiu da rocha. Eles não entendem que isso é floreamento, isso é uma mitologia para trazer um ensino, para dar uma retroprojeção, para trazer uma identificação para o presente, retroprojetada para o passado. E o que significa tecnicamente retroprojeção? Uma comunidade viva hoje, agora recebe os ensinos do pai, da mãe, dos avós, do rabino, do pastor, do padre,
aí ele se apodera dessa tradição, ou seja, digamos que nesta tradição existe o personagem José, então ele vai escrever uma história desse José, tal qual ele concebe esse José. Só que ele retroprojeta essa história no tempo que José vivia, mas não que realmente José viveu aquilo ali. Mas é uma retroprojeção. Quando ela está sendo escrita séculos depois, e ele vai desenhar José com a compreensão que ele tem de José, isto é retroprojeção. Vamos aplicar esse contexto aos textos. O que eu vou aprender da história de Abraão? Nada sobre Abraão, o personagem que viveu. Mas eu vou aprender sobre o período, ou seja, eu não vou aprender nada sobre o período que Abraão teria vivido. Então, o que eu vou aprender? Você vai aprender a cultura, a teologia do período em que a narrativa está sendo escrita e vai aprender aquilo que o escritor deseja que você aprenda através, querido, do personagem Abraão. Vamos para uma retroprojeção clássica. Israel e Judá no pré-exílio sempre foram politeístas, nunca foram monoteístas. Israel e Judá sempre usavam imagens em seus cultos. Ou seja, vamos ver. Vamos para uma retroprojeção. Israel e Judá no pré-exílio sempre foram politeístas, nunca foram monoteístas. Israel já sempre usaram imagens em seus cultos. Eles eram como uma igreja católica, era imagem para todo canto. Não eram como os protestantes hoje. Eles eram icônicos e não anicônicos. E não chame isso de idolatria, porque quem chama isso de idolatria é quem faz juízo de valores, que condena os outros e mede a religião dos outros pela sua religião. E isso é um defeito de caráter de termos. Então, Judá e Israel eram icônicos, usavam imagens. Quando os sacerdotes assumem o poder, no século V, antes da Era Comum, eles constroem a Torá. E as práticas presentes só são validadas se forem fundamentadas em práticas antigas. Naquela época, muito diferente de hoje, que tudo que é novo é valorizado, mas naquela época uma prática só era fundamentada se fosse muito antiga. Ou seja, se você está inventando uma prática nova no século V, antes da Era Comum, para você poder vendê-la e for aceitável ao povo, eles precisavam transformar essa prática em uma prática velha. Como fazer isso? Você cria uma lei nova hoje e escreve uma história dizendo que essa lei foi criada no ano 1300 a.C. Isso é retroprojeção. Ou seja, o que está acontecendo aqui no tempo do narrador vai ser jogado lá para trás para poder ser vendido ao povo para total propósito religioso, político de controle social do povo, dizendo que lá atrás o povo não adorava imagem, mas na realidade o povo, querido, usava a imagem. Só que é escrito aqui no presente que lá atrás ele não usava, porque aqui no presente os sacerdotes querem que você não use mais imagem. Isso é retroprojeção. Dizendo e afirmando que foi dada por Deus lá atrás, no ano 1330 a.C., quando o texto mesmo está sendo escrito no século V a.C. pelos sacerdotes. Praticamente 95% da Bíblia é escrita através de retroprojeções. Poucos textos na Bíblia são escritos no momento dos problemas. Exemplo, o Salmo 53, potencialmente é um texto escrito no calor do momento do escritor. A carta de Corinto, supostamente escrita por Paulo, também é uma carta escrita no momento, no calor dos problemas da comunidade de Corinto, onde Paulo ele recebe, querido, via pessoas que lhe comunicam os problemas da igreja e ele escreve essa carta. Vejamos exemplo de retroprojeção em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quase todos retroprojeções, com pouquíssimos trechos do século VI, com Josias. Mas, como hipótese, nós temos retroprojeções. Juízes, Josué, Samuel, Livro dos Reis, quase todos com algumas ressalvas, mas poucas. Crônicas totalmente em retroprojeção, os profetas e algumas dúvidas sobre Amós. Mas todos esses livros são retroprojeções controladas pela mão do escritor para defender suas intencionalidades e seus
e suas intenções religiosas, geopolíticas, de controle social no momento que está sendo redigido, normalmente no século VI e no século V. A maioria no século XX. Quando lemos estes livros, temos que ter em mente que eles não são escritos no momento do acontecimento, mas são retroprojeções, ou seja, o texto não tem nada a ver com o tempo dos acontecimentos. O tempo da narrativa e o tempo do escritor, e ele é a única coisa verdadeira do texto. Ou seja, todos os personagens da narrativa são personagens na mão dos escritores, mesmo sendo um personagem que existiu na narrativa e ficção com propósitos intencionais de controle social e religioso. Do narrador, do escritor real e verdadeiro que usa a narrativa de forma manipuladora para fazer os personagens agirem como ele quer que eles agem, de acordo com os seus interesses. Se você tiver isso em mente, você não entra na vibe dos personagens, não se ilude com os personagens, porque são todos marionetes manipulados pelo escritor. Aí você tem uma pergunta: o que o escritor quer me ensinar com essa narrativa? Por que ele disse isso? Qual é a intenção dele? Por que ele fez Abraão agir assim? É tudo controlado pelo escritor, movido pela sua intenção, construída pela necessidade geopolítica e religiosa da sua época. Quando você abre a Bíblia, você está diante de uma pessoa só, o escritor da narrativa. E você é o escritor somente. É sua intenção de controle social, político e religioso. Se entendendo isso, você vai entender o texto de forma mais correta. Então, não permita que o escritor te aliene com os personagens, mas saiba que o bonequinho do texto só cumpre uma vontade, a do escritor e seus interesses. Sabe por que muitos não conseguem entender a Bíblia? Porque se entregam de corpo e alma aos personagens. E os personagens foram criados com a intenção de controle social de uma comunidade. Para que a comunidade acredite no que o escritor está dizendo. E quando você se entrega ao mundo do personagem, você faz realmente o que o escritor queria. Como 95% da Bíblia é retroprojeção, com intenções narrativas de controle social, você é manipulado pelo escritor. E ainda por cima, dando glória a Deus, você é influenciado a fazer o que realmente o escritor quer que você faça e você entenda. Entenda, a maioria das narrativas bíblicas são como o salpão de pegar passarinho. Você entra nele e quando você mal se dá conta, você está preso dentro dele. E só fazendo uma exegese séria, você consegue se libertar desse alçapão religioso e escravizador. Você acha legal você fazer o que outra pessoa acha que você deve fazer? Eu acho que não. Mas é exatamente o que o escritor quer que você faça. Ele leva você a fazer o que ele quer que você faça. Ele controla você. E você nem se dá conta disso. É legal isso? Se é, vai ser feliz assim, então. Você tem que perguntar, olhando no olho do narrador, por que você criou um texto para eu trilhar o seu caminho? Por que você não criou um texto para eu trilhar o meu caminho? A Bíblia não foi escrita para você trilhar o seu caminho e fazer a sua vontade, mas para você fazer a vontade do escritor. E 90% são narrativas de domínio, de controle, de manipulação, de poder e de opressão. A sua vida se torna resultado de domínio, poder, controle, manipulação. E muitos não se dão conta, porque você lê as narrativas do jeitinho que eles queriam que você lesse. É isso que é retroprojeção. Desculpe o barulho, mas que se deu para você entender, se edifique, se fortaleça. Leia a Bíblia entendendo que por detrás de toda a narrativa existe um narrador, existe uma intencionalidade, uma motivação que é motivada, construída pela necessidade presente dos problemas do escritor e que para controlar, para influenciar a sociedade através da narrativa. Shalom Adonai a todos.